Dia, galera, tudo bem com vocês? Saudade de todo mundo para variar, estamos aqui continuando nossa aula. Hoje a gente vai tentar encerrar aqui o segundo reinado, tá? Falando um pouco sobre a economia cafeeira e depois entrando na crise do império, beleza, galera? Economia cafeeira. Gente, desde lá do início da história do Brasil, a gente está falando, né, do tal do produto rei, né, aquele produto que é a base da economia, desde lá do período da colônia de exploração até aqui no Império. A gente já teve, né, a gente já estudou o pau-brasil no ano passado, o açúcar, já falamos sobre a descoberta do ouro, todo o processo de exploração do ouro, e agora a gente vai trabalhar o último produto daqueles que foi base da economia brasileira, né, aquele único produto praticamente que era produzido dentro da economia do país, que vai ser o café, tá? O café ele começa a entrar no Brasil, gente, começa as primeiras plantações de café sendo plantadas lá no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, ainda no período regencial. Mas aí está falando de café que era plantado no fundo de quintal, entre aspas, tá? Consumo interno, praticamente da população, tá? É a partir do segundo reinado que a gente começa assim a ter o desenvolvimento que a gente chama de economia cafeeira, com o objetivo de produção para exportação, tá? Ali, numa produção que vai se iniciar na região do Vale do Paraíba, tá? A principal cidade naquela época do Vale do Paraíba, cidade de Taubaté. Hoje a gente tem lá São José dos Campos, ali do lado de Taubaté também, que é a principal cidade do Vale do Paraíba, tá? Então, a economia cafeeira dá-se início na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, tá? A região do Paraíba, não sei se vocês já passaram por ali, se alguém já teve o hábito, né, já viajou, passou na região do Vale do Paraíba, vocês vão perceber, quem passa por ali, que é uma região bem montanhosa, tá? Ou seja, não é uma região, vamos dizer assim, muito propícia para se fazer agricultura em grande escala, principalmente, tá? Apesar da temperatura ser agradável, né, o solo ser muito fértil, a produção aqui no Vale do Paraíba é uma produção inicial. Por quê? Porque de repente o café começa a entrar no mercado internacional e começa a tomar gosto do mercado internacional. Ou seja, a galera lá de fora começa a curtir pra caramba o café brasileiro. E a gente começa a ter um aumento cada vez maior da importação de café brasileiro. Se a gente está conseguindo exportar, se tem mercado consumidor, o que a gente vai fazer? Aumentar a produção. É nesse momento que a gente tem a produção saindo do Vale do Paraíba e indo para o oeste paulista, ou seja, a produção que até então estava ali na região do Vale do Paraíba, ali na região de São José dos Campos, região Taubaté, começa a se expandir aqui para a nossa região, começa a vir na nossa direção, tá? Começa a vir então para a direção do interior paulista, do oeste paulista. E essa expansão, ela vai estar sempre atrelada ao desenvolvimento das ferrovias. Isso é o ponto-chave que vocês têm que guardar aqui, tá? A economia cafeeira, diferentemente do pau-brasil, diferentemente do açúcar, diferentemente do ouro, tá? O ouro era produzido numa única região, ali nas Minas Gerais, região de Ouro Preto praticamente, era transportado para o litoral, vaza embora. Açúcar e pau-brasil, área litorânea. Aqui o que vai acontecer? A gente começa a ter produção no Vale do Paraíba. Porra, Taubaté, se descer de Taubaté até o Porto de Santos, já não é perto, tá? E esse transporte era feito através do quê? Era feito através de jegue, de burrico, de asno, né? Através de carroças, ou seja, o transporte era um transporte lento, tá? A quantidade a ser transportada, tanto no burrico quanto nas carroças, era uma quantidade pequena, o que encarecia, obviamente, a venda do café, tá? E a partir do momento que vai sair do Vale do Paraíba e vem vindo em direção ao oeste paulista, as distâncias vão se aumentando. Quanto maior a distância, maior o tempo de transporte. Não se esqueça que a gente está transportando de jegue. Maior o tempo de transporte, maior as perdas que você tem nesse transporte. E obviamente tudo isso gera o quê? Um encarecimento do produto, tá?
E aí a gente começa a ter o quê? Uma pressão dos cafeicultores querendo aumentar a sua produção, querendo diminuir as suas perdas em cima do governo federal para se investir no quê? Na construção das ferrovias. E aqui eu coloquei para vocês, em 1848, a criação da primeira grande ferrovia, né, do Brasil, que foi a São Paulo Highway, tá? A São Paulo Highway é uma ferrovia que saía lá da cidade de São Paulo, ali da Estação da Luz, tá? Onde hoje fica ali, né, o Museu da Língua Portuguesa, e vem em direção até a cidade de Jundiaí, tá? Então, na verdade, vai até ali, né, mais para o interior, mas vamos pegar Jundiaí como referência para vocês guardarem, tá? Então, a primeira ferrovia, São Paulo Highway, São Paulo Jundiaí. Posteriormente, a gente começa a ter uma expansão dessas ferrovias, vindo para o interior do estado de São Paulo, e também, posteriormente, uma ferrovia construída pelo Barão de Mauá, né, um cara que investiu muito no processo de industrialização praticamente sozinho no Brasil, que eu não vou muito falar sobre ele, eu vou passar para vocês, né, a postagem de um filme para quem quiser assistir e se aprofundar um pouco dentro desse processo de industrialização que a gente tem no segundo reinado, que é feito quase que isolado pelo Barão de Mauá. Então vou passar o filme do Barão de Mauá para vocês assistirem, tá? Vou postar lá no Moodle para vocês nessa aula juntamente com o vídeo daqui, com a aula, né, e os Google Formulários. Vou indicar esse filme do Barão para vocês. O Barão de Mauá, ele constrói o quê? A ferrovia que sai de São Paulo e vai até Santos, tá? Ou seja, a gente tem a partir então da expansão cafeeira, também a expansão, né, das linhas de ferrovias no Brasil, tá? Ou seja, um aumento da utilização finalmente de trens aqui no Brasil, tá? A economia do café, ela vai, o café, a produção cafeeira, ela vai se localizar principalmente nos estados de São Paulo, norte de Minas Gerais, sul de Minas Gerais e norte do Paraná, tá? Para vocês terem uma ideia, o café que nasce, né, a produção cafeeira que nasce aqui em Taubaté, ela vai praticamente até regiões como Ribeirão Preto e Presidente Prudente hoje, tá? O café é praticamente nesse período a cana de hoje no estado de São Paulo. Do mesmo jeito que a gente olha para São Paulo, hoje vocês viajam pelos cantos de São Paulo, a gente vê essa grande produção de cana de açúcar que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E quando eu falo de grande produção, né, estima-se aí que a gente tenha 70% praticamente de tudo que se produz na agricultura em São Paulo sendo cana de açúcar, tá? É basicamente o que a gente tinha de café aqui nessa época, se não fosse mais, tá? O café é e se transforma na base da economia brasileira, não só nesse período, como até os anos 30, quando a gente tiver a ascensão do Getúlio Vargas, e juntamente com Getúlio Vargas, um início de um processo aí de fato, não só uma tentativa, como a gente acabou de falar, que vocês vão assistir no filme do Barão de Mauá, né, mas sim um processo de iniciativa de produção de indústria no Brasil a partir da década de 30, quando a gente tem o começo da formação da indústria de base brasileira, tá? Então, até 1930, o café continua sendo a base econômica brasileira. Ou seja, Dinamo, não é porque acabou e vai acabar, que a gente vai entrar aqui na crise do segundo reinado, né? Não é porque vai acabar o segundo reinado que os cafeicultores e o café deixam de existir. Tá? A gente tem o fim do segundo reinado, a gente tem a queda do Dom Pedro II, que a gente vai ver já logo na sequência aqui, mas a gente continua tendo também o café sendo base da nossa economia, não só até os anos 30, mas ainda uma grande produção até mesmo depois disso, beleza? Bom, a partir de agora, galera, vamos trabalhar a crise do Império. A gente vai estudar a queda do Dom Pedro II, tá? Eu coloquei aqui 4 fatores que são os fatores principais que vão gerar o enfraquecimento do Dom Pedro II, tá? Vocês lembram que na nossa primeira aula eu falei para vocês que o período do Dom Pedro, do segundo reinado, se dividia em 3 períodos. Um período de instabilidade econômica, que até 1847, quando ele cria o parlamentarismo às avessas, tá? E aí gera um período de estabilidade entre 47 e a década de 70, início da década de 70, tá? Onde o parlamentarismo às avessas conseguiu equilibrar, vamos dizer assim, aquelas rixas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, beleza?
Só que a partir de 70 a gente começa a ter várias coisas acontecendo que vai gerar o quê? Uma instabilidade no governo do Dom Pedro, que vai gerar uma perda de apoio gradual até que a gente vai chegar no dia 15 de novembro de 1889, que a gente vai ver já, com o golpe republicano, que vai gerar a queda do Dom Pedro II e o fim, consequentemente, do segundo reinado, tá? Professor, quais são os 4 fatores determinantes que você disse que vai ser o primeiro, os 4 fatores que vão levar à queda do Dom Pedro? Primeiro, a questão republicana, tá? Como eu falei para vocês, lá atrás, a partir dos anos 70, a gente começa a ter o surgimento de diversas forças republicanas aqui no Brasil, tá? A gente começa a ter até mesmo a formação do que eles chamavam de partidos políticos republicanos. O Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Rio-Grandense, o Partido Republicano da Guanabara, que seria o Rio de Janeiro, o Partido Republicano Mineiro, ou seja, os republicanos, as ideias republicanas, instaurar uma república no Brasil, elas começam a crescer, tá? E obviamente, se eu quero uma república, eu vou querer acabar com o sistema vigente até então, que seria o império, tá? Então, as ideias republicanas, o pensamento republicano, o surgimento de partidos republicanos é o primeiro ponto, vamos dizer assim, de instabilidade ou de decadência do segundo reinado, tá? Só que ele não vai vir sozinho, obviamente só as ideias republicanas não amoleceriam e não enfraqueceriam o Dom Pedro, que governou, gente, 49 anos, tá? O Dom Pedro, ele vai governar, vai ser o maior governante do tempo da história do Brasil. Óbvio que durante 49 anos, o Dom Pedro fez muita coisa muito boa, mas como todo mundo que governa durante muito tempo, e no caso dele, a gente está falando de meio século praticamente, ele vai fazer muita cagada, muita merda e obviamente vai ter muita oposição política, vai conseguir, vamos dizer assim, criar vários inimigos durante esse período, inicialmente inimigos, vamos dizer assim, os republicanos, tá? A segunda questão, gente, seria a questão militar, gerada inicialmente por uma consequência da Guerra do Paraguai. Como assim, Adnan? Lembra na última aula que eu falei para vocês da Guerra do Paraguai? O exército brasileiro lutou naquela época, fez tudo que o Dom Pedro mandou, todo aquele serviço sujo que eu falei para vocês, de matar boa parte da população paraguaia, destruir o Paraguai. Quando o exército brasileiro volta, e aí obviamente estou falando de generais, os coronéis da alta patente do exército brasileiro, esses caras voltam se achando, por quê? Porque eles venceram, eles são os grandes heróis, tá? E esses caras, eles queriam o quê? Uma maior participação política dentro do cenário político nacional. Eles queriam começar a participar da política nacional, tá? E aí o que acontece? O Dom Pedro corta isso. Por que o Dom Pedro corta? Porque quando o Dom Pedro criou o parlamentarismo às avessas, que gerou aquela instabilidade política para o Partido Liberal e para o Partido Conservador, vocês lembram que eu falei para vocês? Ele deixa lá um período, um partido no poder, logo depois ele faz o quê? Ele alterna o gabinete colocando outro partido no poder. Então eu deixo lá um ano e meio, até 2 anos, 2 anos e pouco. Às vezes 1 ano, 1 ano e meio troca o gabinete, 1 ano troca o gabinete, 2 anos troca o gabinete. Isso é possível com 2 forças políticas, tá? Imagina se eu coloco 3. Se eu coloco 3, daqui a pouco eu vou ter que colocar não só militares, mas daqui a pouco eu vou ter que pôr republicano, daqui a pouco eu vou ter que colocar abolicionistas, daqui a pouco, já pensou se a igreja quer participar da vida política também? Como é que ele vai ficar fazendo alternância do quê? A cada 3, 4 meses ele troca de gabinete? Não existe projeto político, não existe nem processo governamental que dê andamento num período tão curto, tá? Hoje a gente fala de um governo de 4 anos, por exemplo, na nossa presidência da República. Por que foi mudada a nossa Constituição e foi criado, se eu não me engano, em 1996, se eu não me engano, 97, foi criada a reeleição no Brasil. O maior argumento usado aqui era que em 4 anos era muito pouco período para se colocar em vigência processos para transformações econômicas, transformações na educação, no transporte público. Óbvio, a gente sabe que muito disso é desculpa de político, tá? Mas é um argumento válido, tá? A gente não pode dizer
que 4 anos você consegue fazer um projeto. Imagina hoje a educação do Brasil. Vocês conseguem hoje você mudar todo o processo educacional brasileiro em 4 anos? Não dá. Talvez em 8 não dê. Uma geração talvez a gente não consiga fazer isso, tá? Então, a gente tem aqui os militares pós-guerra do Paraguai querendo ter participação política, o que é negado pelo Dom Pedro II, tá? E isso vai gerar uma insatisfação muito grande no exército. Tanto que o exército, vários militares começam a debater entre eles, muitas vezes, vamos dizer assim, querendo criar formas para participar politicamente da vida política nacional, o que é proibido por Dom Pedro. Dom Pedro chega a criar uma lei proibindo os oficiais e os soldados a se unirem para debater em grandes grupos, tá? O que isso gera uma insatisfação muito grande do exército e transforma o exército brasileiro, vamos dizer assim, na segunda oposição ao Dom Pedro. Então ele já tinha o quê? Os republicanos, e agora ele perde quem? O exército, tá? E aqui o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque o exército não é aquele que protege somente o país, não é aquele que protege somente as fronteiras, como no caso lá do Solano Lopes, quando invade e dá início à Guerra do Paraguai. O exército também tem como função guardar e salvaguardar o próprio governo, tá? Então, se amanhã o Dom Pedro sofre uma pressão muito grande, ele não vai ter o exército para apoiá-lo, não vai ter o exército para mantê-lo no poder. Muito pelo contrário, tá? A gente vai ver que o golpe de Estado dado em 15 de novembro vai ser pelo próprio exército liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que só possibilitou esse golpe dado pelo Marechal, o que? As outras questões que a gente tem aqui que enfraquecem ainda mais o governo de Dom Pedro II, tá? A terceira questão é a questão religiosa, que é um conflito gerado entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o próprio Dom Pedro II. E aqui a gente entra na tal da maçonaria, tá? Ah, professor, o que é a maçonaria? A maçonaria não é uma religião, tá? A maçonaria é um grupo de pessoas, tá, que se unem para se ajudar, vamos dizer assim, tá? E a maçonaria, aqui no Brasil, ela era muito forte, não só no Brasil. Esse é um período, final do século XIX, é um período que a maçonaria está muito forte em diversos grandes países do mundo. Nos Estados Unidos, com Benjamin Franklin, por exemplo, e aqui no Brasil, com o grão-mestre. Sabe quem era o grão-mestre da maçonaria? Ou seja, o líder da maçonaria no Brasil? Nada mais, nada menos que o próprio Dom Pedro II. Ele era maçom também, tá? Como, por exemplo, o Barão de Mauá, que eu falei agora há pouco para vocês, vários grandes líderes políticos, vários grandes cafeicultores, grandes personagens desse período histórico pertenciam à maçonaria. Mas, Edinã, o que isso tem a ver com a rixa, com a briga do Estado com a Igreja Católica? Acontece que a Igreja Católica era contra a maçonaria, tá? E por que isso? A maçonaria, na verdade, galera, ela remete, vamos voltar lá para as cruzadas, tá? Ali nas cruzadas existia uma ordem de cavaleiros chamada Ordem dos Cavaleiros Templários, tá? Uma ordem de cavaleiros que tinham como objetivo salvaguardar principalmente os exércitos católicos no Oriente, acabou se transformando numa ordem de soldados que foram crescendo e enriquecendo, saqueando diversas cidades e tomando diversos entrepostos comerciais ali na Ásia na época das cruzadas. Essa ordem de cavaleiros se transformou numa ordem tão forte que quando acabam as cruzadas, a Igreja Católica os persegue, fazendo com que eles desapareçam, tá? Só que desapareceu a ordem, né? Os Cavaleiros Templários desaparecem. Da ordem dos Cavaleiros Templários nasce quem? A maçonaria. Por isso que a gente não tem muito contato, nem de saber direito o que se faz dentro da maçonaria. Sabe aquela coisa meio escondida, aquela coisa muito misteriosa da maçonaria? Isso vem do próprio surgimento dela, né, fugindo das perseguições que ela sofria pela Igreja Católica, tá? Que não vai ser diferente aqui. Como a Igreja percebe que a maçonaria começa a crescer demais nesse período do século XIX, começa a se fortalecer, não mais economicamente, porque já era muito rica economicamente, com diversas pessoas influentes economicamente, agora ela estava percebendo uma influência política muito grande na maçonaria e a igreja tenta cortar isso. O que a igreja faz? A igreja ela manda um comunicado para todos os líderes mundiais
católicos, obviamente, esses estados que eram católicos como nós, proibindo a entrada de maçons nas igrejas católicas. Ou seja, eu, padre, se eu soubesse que o Adnan que está entrando na igreja na hora da missa, ele era um maçom, eu tinha que mandar esse padre embora, tá? Só que o chefe da maçonaria no Brasil era quem? Era o próprio Dom Pedro II. E quem era o chefe da igreja católica no Brasil? O próprio Dom Pedro II, porque aqui a gente ainda existe um estado que é ligado à igreja. A gente não tem ainda a formação do estado laico, onde a gente teve a separação de estado e igreja. Tá? Aqui ainda existe no Brasil, durante o reinado, durante o império, uma religião oficial que é a religião católica apostólica romana. E como sendo uma religião oficial, o chefe dessa igreja no Brasil é o próprio governante, é o próprio imperador. Então olha só que situação, a igreja manda para o Dom Pedro, que é o chefe da igreja católica no Brasil, uma ordem de proibir maçons de entrar na igreja, sendo que ele, Dom Pedro II, era o chefe da maçonaria. O que o Dom Pedro faz? O Dom Pedro desconsidera a ordem da igreja católica, e isso vai gerar o quê? Uma insatisfação da igreja, que vai começar a fazer o quê? Mandar os padres na hora da homilia fazer o quê? Criticarem o Dom Pedro II. Então olha só, Dom Pedro perdeu, né? Começa a ter, uma oposição do surgimento de partidos republicanos. O Dom Pedro perde o apoio do exército e da marinha, o apoio agora da igreja católica, e junto com o da igreja católica ele está perdendo o apoio de quem? De boa parte da população, porque essa população é uma população católica, tá? E a hora que o padre começa a criticar o Dom Pedro II, a hora que os padres começam a criticar o Dom Pedro na hora da homilia, aquela população que até então apoiava o Dom Pedro começa a se voltar contra o Dom Pedro. Então, aqui na questão religiosa, além de perder o apoio da igreja, ele perde também o apoio de parte da população brasileira. Surgimento dos republicanos, perda de apoio do exército, perda de apoio da igreja de parte da população. Para chutar o barraco, a questão abolicionista, que é a última, tá? Desde os anos 60, praticamente, a gente está tendo diversas questões abolicionistas acontecendo aqui, movimentos abolicionistas acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Como vocês sabem muito bem, a segunda revolução industrial, ela ocorre por volta de 1860, tá? E já vinha desde antes a Inglaterra, pressionando, a gente falou um pouco disso lá no Bill Haberday, pressionando o mundo para acabar com o quê? Pressionando o mundo para acabar com a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra virou boazinha, gente? Não, porque escravo não é mercado consumidor, e a Inglaterra ela precisa de mercado consumidor para consumir os seus produtos industrializados. A partir do momento que vem a segunda revolução industrial, essa ânsia pelo crescimento do mercado consumidor vai crescer. Por quê? Porque eu não tenho só um país industrializado. Antes eu tinha Inglaterra, eu tenho Inglaterra, agora na segunda revolução, agora eu tenho Inglaterra, eu tenho França, eu tenho a Bélgica, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho o Japão, eu tenho a Alemanha, eu tenho a Itália. Começa a pipocar vários países industrializando, e todos esses países precisam de mercados consumidores. Então o que acontece? Começa a se pressionar pelo fim da abolição da escravidão no Brasil também, tá? E aí, se começa a ter aquelas já ouviram aquele termo, Isso aí foi feito só para inglês ver? Isso surge aqui, dessas leis abolicionistas que começam a surgir no Brasil, Que graças à pressão da Inglaterra surge lá, por exemplo, a lei do sexagenário. Qualquer escravo, acima de 60 anos é livre. Quantos escravos chegavam a 60 anos? Quase nenhum, eles morriam muito antes. Aí vem lá a lei do ventre livre, Todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa data agora são livres. O que adianta eu nascer livre se minha mãe é uma escrava? Se minha mãe é escrava, eu vou ser o quê? Eu vou nascer na senzala, vou crescer na senzala, eu vou ser um escravo também. Por isso que se usa o termo, isso tudo foi coisa para inglês ver. Essas leis, literalmente, foram leis para inglês ver. Só que em 1888, a gente tem a assinatura da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, E por que pela Princesa Isabel e não por Dom Pedro? Porque Dom Pedro estava em viagem. Dom Pedro, para quem não sabe, gente, ele já estava, bem idoso, e Dom Pedro, ele tinha uma doença, que
vamos dizer assim, estava consumindo muito da saúde de Dom Pedro, tá? Dom Pedro, para quem não sabe, ele era diabético, tá? Ele tinha diabetes tipo 3. E o Dom Pedro, nessa época, ele estava fazendo uma viagem para o Egito, porque nessa época falavam que você ir para o deserto, numa região seca, fazia bem para a saúde, aquela coisa toda. E ele foi para o Egito e pediu para Isabel, para a filha dele, princesa Isabel, assinar a Lei Áurea, tá? Quando é assinada a Lei Áurea, ele vai perder a última base de apoio que ele tinha, que era quem? Os cafeicultores, que se utilizava da mão de obra escrava, tá? Republicano surgindo, sem apoio de militar, igreja contra, parte da população contra, e agora vem quem? Os cafeicultores, que era quem dominava a economia nacional, era quem se utilizava do escravo. Então imagina o Adnan, hoje, tá? Dono de fazenda, cafeicultor, eu tenho lá 2.000 escravos, tá? Trabalhando na minha lavoura. De repente eu acordo, a princesa Isabel foi lá e fez o quê? Assinou a Lei Áurea. Os meus 2.000 escravos agora são livres, tá? Primeiro lugar, 2.000 escravos. Escravos, gente, vocês lembram que o escravo é uma propriedade. É a mesma coisa que eu perder 2.000 carros, 2.000 telefones celulares, sei lá, tá? Eu perdi bens, tudo aquilo que era meu deixa de ser meu. Isso já vai deixar os cafeicultores putos da vida. Além do que, esse escravo não é mais a minha mão de obra, porque o que eu vou colocar agora para colher o café, para trabalhar na lavoura, que até então era o escravo? Aí Adnan vai lá e paga salário para o escravo agora. Ou seja, mesmo se eu faço isso, é um custo muito mais alto que eu, produtor, vou ter que arcar, que até ontem eu não tinha, tá? Só que além de tudo isso, gente, vem o que? O preconceito, tá? Ou seja, eu, cafeicultor, nunca vou contratar um negro. Óbvio, vai ter um ou outro, tá? Mas eu não vou contratar um negro para trabalhar, pagar salário para ele para trabalhar na minha lavoura. Aquele mesmo cara que eu obrigava ele, que eu batia, que eu espancava, que eu escravizei, agora virou um cidadão livre, que eu vou pagar o salário para ele trabalhar para mim? Nem a porretada, tá? O racismo e o preconceito aqui era muito forte. Vocês sabem que a gente ainda vive num país muito preconceituoso, muito racista. Então imaginem, logo depois da abolição da escravatura, como que era, né, essa questão racial, esse preconceito racial naquele momento. Tanto que vai ser a partir daqui, com a queda do Dom Pedro, porque questões republicanas, perda de apoio de militar, perda de apoio da igreja, parte da população, e agora com a perda de apoio dos cafeicultores, o Dom Pedro II acabou ficando isolado, praticamente sozinho, tá? O que vai acontecer? O Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, meses depois da abolição da escravatura, vai dar um golpe e vai acabar com o segundo reinado, tá? Aqui a gente tem o fim do Império e o início da República Brasileira, tá? E é nesse momento que a gente começa a ter o quê? Um processo de embranquecimento da população. Eu até arrepiei só de falar essa palavra, tá? Para mim, junto com a Guerra do Paraguai, é outra coisa escrota da nossa história, tá? A ideia da troca da mão de obra negra pela mão de obra imigrante, principalmente italiana, tá? Que a gente vai trabalhar isso bastante a partir da próxima aula, quando a gente entrar na República, se dá não pelo italiano, né, ou pelo europeu trabalhar melhor do que o escravo negro, mas sim porque eles queriam criar o quê? Um embranquecimento da nossa população. A nossa população nessa época era formada pela sua maioria de escravos negros, tá? E eu, cafeicultor, não vou pagar salário para um negro. Eu vou trazer o europeu para cá, vou pagar italiano, mas eu não vou pagar para o negro, tá? E aí, na semana que vem, a gente desenvolve melhor esse assunto, a gente fala um pouco sobre o processo de embranquecimento, a gente entra na República e dá andamento para o nosso curso de História do Brasil, tá? Galera, fechando então o segundo reinado. Espero que todo mundo tenha entendido. Se ficou dúvidas, entre nos fóruns, façam perguntas. Até agora ninguém me fez pergunta praticamente, tá? Espero que vocês realmente estejam entendendo. Se não tá, procure o professor. Saudade de vocês. Tamo junto. Beijo para todos e até na semana que vem. Até mais!